Como derrotar Pânico 2. Fala, gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ed Nerd. O meu nome é Ed e vamos fazer agora a parte 2 da nossa saga Pânico. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui embaixo e vai plugar aqui um izinho aqui, clica aqui pra conferir a primeira parte e depois vem nesse vídeo aqui. Eu vou ensinar tudo o que tem que ser feito em Pânico 2 pra sobreviver ao assassino mascarado Ghostface. Mas primeiro eu vou contar um pouquinho da história desse filme antes de pular pra parte principal. Antes de tudo, dá uma facada no botão inscrever-se, um tiro no botão do sininho e também corre bastante em volta desse botão do like, cara. Deixa muito joinha, isso ajuda demais o canal a crescer no YouTube. Me segue lá no Instagram, onde eu mostro como caçar duendes aqui na Irlanda e também nas redes sociais do canal, todos os links aqui na descrição embaixo. Pânico 2 chegava aos cinemas em dezembro de 1997, apenas um ano depois da estreia do original. O estúdio estava tão encantado com o sucesso, a crítica, o dinheiro que eles ganharam na bilheteria do primeiro filme, que eles já mantiveram a mesma equipe produtiva, ou seja, o roteirista Kevin Williamson e o diretor Wes Craven. O elenco do primeiro filme também estava de volta, só que em 1997, mais especificamente em março, o roteiro vazou na internet e olha só, na época, a história principal teria 4 assassinos. Isso que é vontade de matar Sidney Prescott. E é então que o Kevin Williamson teve que retrabalhar todo o roteiro, entregando apenas as cenas que os atores iam filmar no determinado dia. O cara tava com tanto medo de vazar a segunda versão que ele tinha escrito, que ele sempre tava mexendo no roteiro a fim de evitar a revelação da identidade do assassino. O filme também teve vários títulos provisórios, como por exemplo, Pânico de Novo, Pânico, a sequência, só que no final das contas o estúdio preferiu manter somente Pânico 2. Ainda bem. E com tão pouco tempo para desenvolver um filme dessa importância, vocês acham que ficou bom? Fica aqui no vídeo para conferir comigo então, porque vai começar como derrotar Pânico 2, a saga. O filme começa com uma cena no cinema. A gente vê um casal da faculdade da cidade indo ver o filme Facada. Isso mesmo que vocês estão imaginando. Um estúdio comprou os direitos de adaptação do roteiro de Gale, que tinha escrito um livro. Tá falando sério? E olha só, você vai com a sua parceira assistir um filme que retrata acontecimentos reais que tinham acontecido há menos de um ano atrás e você acha que vai dar bom. É claro. Além disso, você devia achar muito estranho quando o próprio pessoal do cinema distribui fantasias do Ghostface. Eu acho que a probabilidade de alguém ser esfaqueado no lugar desses é muito grande. Eu também. A gente descobre que um assassino imitador do Ghostface está no local, causando a morte do casal. E olha só que coincidência, quem também está no primeiro ano de faculdade naquela mesma cidade é Sidney Prescott. Só que dessa vez acompanhada de Randy, que está fazendo um curso de cinema. E é justamente nessa sala de aula que rola os melhores diálogos e também aquela homenagem ao quesito de metalinguagem. Muitas sequências superaram os originais. Ah, é? Diga um. O segundo é bem melhor. A gente também conhece o amigo de Randy, Mickey. Oi, galera! Que por sua vez também é muito chegado do novo namorado de Sidney, Derek. Depois de descobrir esses dois assassinatos, Sidney volta a ficar nos holofotes. E adivinha quem volta também? Ela mesma, a Gale Weathers, acredita que aquilo vai ser mais uma sequência de crimes e vai fazer a cobertura do caso. E quem se junta à turma do barulho é Colton Wary, ele mesmo, um dos 500 caras que tiveram um caso com a mãe de Sidney. Vocês se lembram daquele cara que tinha sido acusado injustamente de ter matado a mãe de Sidney no primeiro filme? E ele quer aproveitar essa nova onda de assassinatos para dar algumas entrevistas e fazer uma graninha, já que a Sidney meio que deixou ele manchado no mercado de trabalho. Olá, eu gosto de dinheiro. A Sidney não estava muito interessada e a gente descobre que o pior policial do mundo também foi visitá-la. Isso mesmo, o policial Du está de volta. No, God! A gente também descobre que no ano anterior, ele e Gale tiveram meio que um casinho. Mas ele tá meio bolado com ela porque em seu último livro ela meio que chamou ele de atrapalhado. E eu acho que eu vou ter que concordar com a Gale. Tô triste, não tô feliz. E outra coisa que não faz sentido nenhum, tá rolando uma nova onda de assassinatos, o Dewey ainda é policial em Woodsboro e ele pega um avião sem levar uma arma. Ou melhor, a Sidney não tem uma arma, tá ligado? Ela já é maior de idade, mano, já aconteceram várias tretas
tretas com ela no passado e ninguém comprou uma arma para se proteger. Só queria uma chance pra ser inteligente na vida, mas eu não consigo. A próxima perseguida do Ghostface é a Cissy, uma estudante da fraternidade que é interpretada pela atriz Sarah Michelle Gellar. Se ela é minimamente familiar pra você, é porque você talvez a tenha visto em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, filme que estreava no mesmo ano e que eu também já fiz saga aqui no canal. Clica aí no izinho subindo na tela pra conferir tudo, obviamente depois de assistir esse vídeo aqui. Contudo, o papel mais relevante da carreira da atriz foi na série Buffy, a Caçadora de Vampiros. E se ela era muito boa em matar vampiros, a gente acha que um assassino humano vai ser molezinha pra ela. Eu acho que não. Distraída por uma amiga que tava na casa, a gente vê o assassino entrando na surdina. O Ghostface liga pra Cissy e diz que ela esqueceu de ativar o alarme da casa. E é aí que a Poia sai correndo pra ativar a parada e deixa o telefone cair no chão. Isso porque a amiga dela avisou pra ela ligar pra segurança do campus. Eu não estou suportando mais. Não bastando isso, ela resolve fazer o quê? Investigar. Mano, ela tava do lado da porta de saída, meu Deus. Ela é perseguida pelo Ghostface e uma coisa que ela poderia ter feito era puxar esse tapete derrubando ele da escada. Além disso, quem que deixa um tapete na escada? Não oferecendo muita resistência pro Ghostface, ela é arremessada por uma porta de vidro. Ela poderia ter se defendido com uma cadeira e essa mesa aí que a gente viu na cena, mas ela fica meia hora de bruço, se tornando mais um presunto numa homenagem a Toy Story. Sidney e seu namorado Derek estão numa festa da fraternidade da faculdade que é interrompida pela polícia depois daquele outro assassinato. Com a casa esvaziada, seu namorado diz pra ela ir buscar sua jaqueta. Como assim, cara? Tem um serial killer atacando as pessoas dentro das casas e você nem acompanha a tua mulher. Eu tenho um probleminha. Mas aí com o telefone da fraternidade toca e Sidney faz questão de atendê-lo. Por que tu tá atendendo um telefone numa casa que você nem mora? Não sei. Ela resolve trocar uma ideia no telefone com o Ghostface e olha só, se ele ligou nesse número exatamente no momento que você estava passando pela sala, é porque ele tá próximo a você e sabe onde você está. Mas o Ghostface parte pra cima da Sidney. E é óbvio que no meio dessa perseguição tem o assassino tropeçando e caindo e também aquela clássica hesitação quando a Sidney para pra olhar pra trás. Por que eles fazem isso e não saem correndo igual doido? Eu não tenho a mínima ideia. Contudo, Derek chega no local pra ajudar e vai pra dentro da casa perseguir o Ghostface, um assassino profissional com uma faca, e ele vai sem qualquer tipo de arma pra se defender. Tudo que ele tinha que ter feito era ter tirado a Sidney de lá. A gente começa a desconfiar que talvez o assassino fosse uma mulher, porque a gente vê que tem duas membros da fraternidade exatamente no local onde o assassino desapareceu. Se você tá reconhecendo essa menina, ela foi uma das personagens principais de Lenda Urbana, uma outra saga que tentou surfar no sucesso de Pânico e que eu também já fiz aqui no canal. Se liga aí no card depois de assistir esse vídeo. É então que começa a rolar um clima de desconfiança entre os sobreviventes de Woodsboro. E é justamente nessa situação que o Randy explica pro Dewey que todo mundo pode ser o assassino, porque geralmente as sequências do terror sempre tentam ser mais impactantes que o filme anterior. Quer dizer, às vezes não. A Gale também descobre que tem uma coisa muito estranha no nome das vítimas, visto que elas têm os mesmos nomes dos presuntos do primeiro filme. Bastava a polícia identificar naquela faculdade alguém chamado Arthur, que era o mesmo nome do diretor da escola de Woodsboro que morreu lá no primeiro filme. Porém, o roteiro do filme parece esquecer dessa cena e ignora esse fato pro resto da história. Isso que dá a escrever o roteiro em poucos meses. Ele tem toda a razão. E se tem uma coisa nesse filme que não é tão legal igual ao primeiro, é o roteiro, porque além dele ser mais longo que o filme antecessor, ele tem um monte de cenas que não acrescentam em nada. Tem as cenas da Gale lá batendo boca com o cameraman, que tá com medo de ser morto, igual o primeiro cameraman lá de Woodsboro. Tem também uma cena do namorado da Sidney meio que homenageando Top Gun. Mano, tem muita encheção de linguiça nesse roteiro que não precisava. Uma perda de tempo. Mas é então que tem aquela morte que dói no peito de todo fã da franquia, porque o Dewey, a Gale e o Randy recebem a ligação do assassino, enquanto a dupla chonadona sai atrás de todo mundo usando o celular para saber se eles eram assassino. O Randy fica isolado usando o celular, meio que ganhando tempo para eles rastrearem o cara. Só que o Randy, que deveria ser enciclopédia do terror, em vez de ficar ali com os hippies no meio do parque, tendo uma visão total do local, não! Ele sai andando de costas para a rua em direção à van da Gale. Burrice. Isso porque tem uma viatura da polícia de fundo que eles poderiam ter pedido socorro. É então com muita tristeza que Randy vira mais um presunto sendo puxado para dentro da van. Gale e Dewey resolvem olhar as fitas da filmagem do cameraman para ver se o assassino aparecia em algum local. Mas logo eles se esquecem disso aí porque eles têm coisa mais importante para fazer.
que se dane o Randy, né? Contudo, o assassino pervertido aparece filmando os dois. Eu aposto que essa sex tape iria render uma grana muito boa. Porém, rola aquele clichê de terror. Os personagens se separam. E o pior de tudo isso é que o Dewey ficou com uma sequela da facada que ele tomou no primeiro filme. Ou seja, ele não consegue andar direito, quanto mais subir uma escada. Porcaria. Resumindo, Ghostface vai atrás da Gale, o que resulta numa perseguição muito bem filmada, onde a gente vê ela tentando não fazer barulho, enquanto ela se esgueira ali pelas paredes acústicas. Meu, essa cena é maravilhosa. Contudo, a Gale podia ter bloqueado as duas portas que dão acesso para o outro cômodo, visto que ela tem vários sofás, cadeiras, tem até um piano ali que ela podia ter arrastado. Além disso, os celulares também já estavam ficando muito populares nessa época. Ela tendo muita grana com os livros que ela vendeu, ela não teve a decência de comprar um celular. Tá bom. O Dewey acorda e é encurralado pelo Ghostface e toma mais uma facada pra ficar esperto. Mano, esse cara é realmente muito burro. O assassino então parte pra cima da Gale e ela se desespera enquanto o Ghostface tenta quebrar o vidro e entrar na sala. Mano, eu nunca iria virar o rosto com o assassino tentando entrar na sala e me matar. Eu ia pegar alguma daquelas paradas do estúdio e ia mandar ele cair pra cima que eu ia me defender. Eu também. O filme corta pra Sidney, que está sendo levada pra um lugar seguro pelos dois melhores detetives da cidade. Palavras do xerife, não minhas. Mas olha só, o Ghostface dá um jeito de interceptar o carro. Além disso, o assassino quebra o vidro do carro de uma maneira tão fácil. Se eles estão fazendo a escolta de uma pessoa, por que eles não usam um carro blindado, meu Deus? Isso não faz o menor sentido. E se o assassino, por exemplo, usasse uma arma de fogo, não faz sentido eles terem um carro normal. O Ghostface consegue render os dois detetives e pega o carro da polícia que estava transportando a Sidney e sua amiga no banco de trás. Ele sai fazendo um Tokyo Drift com um dos policiais pendurado no para-choque. E essa cena é surreal porque o detetive tava com uma arma apontando na cabeça do Ghostface e ele não atira, ele fica falando pro cara parar o carro como se isso fosse acontecer. Mas aí tá tudo errado, o Ghostface bate numa obra que tava rolando ali e desmaia. E essa é possivelmente a cena mais tensa da franquia Pânico, porque Sidney e sua amiga têm que passar por cima do Ghostface sem ele acordar e maluco, tensão é a única palavra que descreve o que acontece aí. Empolgante. As duas conseguem sair do carro, mas o que acontece depois não faz sentido nenhum. O policial tá morto em cima do capô com uma arma em sua mão. Em vez da Sidney pegar a arma e meter 3 balas no peito do assassino, não. Ela sai correndo com a sua amiga, muda de ideia na metade do caminho e volta pra descobrir quem é a pessoa por trás da máscara. Só que olha só, o assassino não tava mais dentro do carro. Não me diga. E ele consegue dar um balão nas duas e matar a amiga de Sidney. Sidney então passa a ser perseguida até a sala de teatro da faculdade. E aí que a gente tem a revelação da identidade do assassino, que é ninguém mais, ninguém menos do que Mickey. Eu sou o assassino, Sidney! E o plano dele não faz sentido nenhum, porque ele iria fazer uma sequência ainda maior do que o massacre de Woodsboro. E não bastando isso, ele ia colocar a culpa daqueles crimes que ele cometeu nos filmes que ele tinha assistido. Que viagem é essa, velho? Eu tenho certeza que isso vai funcionar. Nesse processo, o namorado da Sidney é morto pelo Mickey, e não bastando isso, a gente descobre que na verdade eram 2 assassinos, já que a senhora Loomis, mãe de Billy, se revela dizendo querer vingança pela morte do filho e o fim do casamento com o Bolsonaro. O que não faz sentido nenhum, porque no primeiro filme diz que ela abandonou seu filho, por que raios agora ela se importar com a morte dele? Contudo, o roteiro dá uma outra reviravolta e a senhora Loomis mata o Mickey, porque ela só precisava de um otário para ajudá-la. Como você é burro. A Gale também tinha sido rendida pela senhora Loomis e toma um tiro e o pessoal esquece dela ali, porque o que importa é realmente o duelo entre a ex-sogra e a ex-nora. A Sidney, conhecendo a sala de teatro porque ela fazia aulas ali, pega um machado gigantesco e a gente acha que ela vai cortar a cabeça da outra mulher, mas não, ela usa isso simplesmente para soltar os itens do cenário do palco, o que não faz o menor sentido, já que tinha várias alavancas que ela só precisava puxar para baixo. Esse é o tal do mula. Contudo, no meio desse confronto, quem chega é o Colton Harry, que aponta a arma para as duas. No meio desse dilema, a senhora Loomis diz para ele atirar na Sidney, já que ela tinha mandado ele para prisão durante 1 ano. Já Sidney diz para ele que topa fazer aquela entrevista para ganhar uma graninha extra. Topo.
Contudo, o Mickey não tinha morrido e ressurge das profundezas do inferno, mas é aí que a gente tem um show de girl power debulhando ele na bala. E a Sidney tem o meu respeito, porque ela faz o que todo protagonista de terror deveria fazer, que é terminar o serviço. No final do filme, Colton ganha seus minutos de fama com a mídia. E pasmem, o Dewey sobrevive à sua segunda facada, porque ele tem que fazer cagada em mais 2 filmes da franquia. Eu não suporto mais. O total de presuntos de Pânico 2 é de 10 corpos. A morte que vai ganhar a medalha de ouro, na minha opinião, é a morte do Mickey, porque é muito maneiro ele ser debulhado por várias balas. Pânico 2 custou cerca de 24 milhões, muito acima do orçamento do primeiro filme, e faturou 172 milhões de dólares, cerca de 600 mil dólares a menos do que o primeiro filme. Contudo, a crítica gostou ainda mais desse filme, porém as audiências acharam inferior ao primeiro. Eu vou falar pra vocês que eu gosto desse filme tanto quanto o primeiro, e eu não sei definir qual é o melhor ou o pior. A metalinguagem continua presente no longa, porque eles sempre ficam batendo naquela tecla que a sequência sempre vai ser mais explosiva que o filme original. Cerca de 3 anos depois, Pânico 3 chegaria aos cinemas, mas eu vou falar disso num próximo vídeo. E vai conferir as nossas sagas de terror: Pânico na Floresta, Godzilla vs Kong, Lenda Urbana, Terror no Pântano e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E também os outros filmes que eu já trouxe na série Como Vencer. Todos os links estão aqui na descrição e vou deixar os 2 cards aqui para vocês se divertirem. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!